Olá, você que está nos assistindo, estamos começando mais um Papo Digital e hoje nós vamos falar sobre redes sociais com um propósito. Afinal, todo mundo usa rede social, mas é bem interessante a gente colocar propósito no que a gente usa. E para hoje, quem está conversando conosco é uma jovem de 18 anos que mora em Brasília, está estudando para Direito e também ela tem experiência no cuidado de jovens adolescentes, especificamente adolescentes em Brasília, na igreja em Brasília e Águas Claras, eu acho que é isso. E apenas com 18 anos, mas é considerada por muitos como tia em relação às redes sociais. Mas eu acho que não é bem. Eu acho que ela tem bastante experiência nas redes sociais, ela tem usado isso com propósito, e vamos conversar com ela, embora alguns adolescentes a considerem como tia em relação às redes sociais. Tá bom? Fica conosco até o final, deixa o teu comentário também aqui. Cada um de vocês que vão assistir, sejam bem-vindos, a sua opinião, as suas sugestões serão bem-vindas. Coloca aí e vamos então ter esse papo digital. Nosso desejo é que essa conversa possa despertar em você interesse em usar as redes sociais também com propósito. Então é isso aí, Esté, com você. Fica à vontade para se apresentar ao nosso público. Boa noite, primeiramente. Boa noite, Rogério. Boa noite a todo mundo que está aí vendo e ouvindo a gente, aos que virão pela fé. E é isso, como o Rogério falou, estou aqui para conversar com vocês sobre redes sociais. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, mesmo bem novinha, compartilhando a minha experiência, né? Antes da gente começar, se aprofundar aí nesse tema, eu queria falar um pouco sobre como eu comecei, quem sou eu, como que eu uso essas redes sociais, para vocês entenderem um pouco, porque fica bem mais fácil se eu explicar quem eu sou e o que eu faço, né? Isso mesmo. Como o Rogério já disse, eu sou Esther Akemi, eu tenho 18 anos, o bebezinho aqui do Papo Digital, né? Pelo que eu acompanho, a mais novinha que apareceu aqui. E é isso, eu sou vestibulanda, eu nasci na vida da igreja, eu sempre estou ali, né, nas salinhas, desde pequenininha, e muita gente me conhece pelos stories. O que são os stories? Boa pergunta, eu estou curioso também para O saber que são os sobre os stories? stories. Então, os stories é uma característica de uma rede social chamada Instagram. Essa característica desse aplicativo, ela dá oportunidade para os usuários de postarem vídeos ou fotos, vídeos curtos ou fotos que vão ficar disponíveis num período de 24 horas Certo. para os seguidores. Eu sou conhecida por fazer os stories. Os stories que eu faço sempre falando de Jesus, sempre falando desse Jesus que é a salvação. Esse é um diferencial que eu tenho, que eu nunca preguei de igreja, né? Que não sei se o Rogério concorda comigo, mas Jesus é a salvação e a igreja é a consequência dela. Isso mesmo, plenamente concordo com isso aí. Isso. E aí eu sempre fiz esses stories falando sobre Jesus e aí muita gente começou a me conhecer por causa disso. Eu sempre preguei o evangelho desde pequena, porque eu nasci em um lar cristão. Meus pais sempre incentivaram, falando que quando algo muito bom acontece pra gente, a gente tem que espalhar com os outros. Isso mesmo, Então, ou sempre seja, preguei o devemos evangelho. espalhar as boas novas. O Novas. Evangelho está cheio de boas notícias, coisas boas, coisas maravilhosas. A gente tem que encher essa terra de coisas boas. Já basta tanta Coisa ruim, já coisa tem muita ruim. coisa ruim. Isso. Isso. E aí, eu sempre preguei o evangelho, né? Espalhando essas boas novas. E meus pais sempre falavam que o melhor jeito de pregar o evangelho é por atitudes, porque o povo acredita mais vendo do que ouvindo. É aquele Aham. famoso ditado, só acredito vendo. Então, o melhor jeito de pregar o evangelho, querendo ou não, é o testemunho. E meus pais Uhum. sempre falaram isso para mim. E eu, como uma boa filha, sempre acatei esse conselho dos meus pais. E então, eles sempre falando que a melhor forma de pregar o evangelho era o testemunho, eu sempre dei bom testemunho. Meu comportamento, minha fala, minha vestimenta. E mesmo estando em meio a pessoas que não eram cristãs, eu era reconhecida como a diferente. Aham. E como eu terminei o ensino médio ano passado, eu perdi um pouco do contato social, que eu comecei a estudar em casa
Então eu perdi um pouco desse contato social, eu não tinha mais como dar esse tanto testemunho, né, no Você social. se refere a perder o contato social por questão de não estar mais frequentando a escola. Isso, a É isso. escola. Ah, Aí a gente perde o contato, fica mais em casa, né? E eu perdi esse contato. e, Aí o que eu tinha de social, e como vestibulando, gasta mais tempo também lendo isso. livros no quarto. Eu entendo que é isso. Eu acho que muita gente que está assistindo também compreende esse Isso. processo. E aí eu perdi um pouco desse conviver social. E o que eu tinha de social eram as redes sociais, as mídias. E Aham. eu pensei, por que não continuar com o meu testemunho de uma forma diferente nas mídias sociais, nas redes sociais? Muito Pensei interessante. assim. Uhum. Só que, na hora, bateu a vergonha da desaprovação, o medo das pessoas não gostarem, pelo fato de muitos seguidores meus eram colegas antigos que eram ateus, ateias, gente Aham. que tinha ódio pela religião, por Deus. Então, na hora, eu tive muito medo e não fiz de cara. Eu não Certo. fui lá de cara, dei cara a tapa, não. Não mesmo. E Uhum. aí, eu fui começando a me sentir muito sozinha, porque eu perdi esse viver social. Só que Deus, em sua misericórdia, ele foi lá e falou mais uma vez comigo. Foi um período que eu tive mais comunhão com o Espírito Santo. E eu Uhum. notei que quanto mais eu buscava Deus, menos eu me sentia sozinha. E aí, queimando, eu fui lá, perdi a vergonha e fiz um compromisso de sempre estar postando esses stories no Instagram, esses videozinhos curtos falando sobre Jesus. Foi aí que tudo começou. E Tá. hoje eu uso. Deixa eu fazer outra pergunta. Além desse embate que você poderia receber das pessoas que você convivia em relação às escolas, que eram vários colegas, dentre eles pessoas que não criam em Deus, outros também, mas talvez nesse grupo, e eu gostaria de saber um pouco, se havia também a, não só pessoas que não creem em Deus, mas também pessoas que creem em Deus, mas que não vê com bons olhos o uso dos stories, ou como você, se teve essa situação também. Então, tem aquele famoso crente Raimundo, né? Sim, Um pé na igreja, um pé no mundo, e o crente CSI, que é CSI não, é detetive FBI, esses que ficam bem sim, escondidos, que é crente escondido. E tinha muito também assim, que sim. me seguiam pela idade, né, idade próxima, então acabavam me seguindo, mas o resto da igreja, os irmãos mais velhos, não Sim, seguia, bloqueava e tinha o certo. viver dele. E aí tinha esses e eu ficava pensando muito neles, tipo, será que eu vou Certo. conseguir mover eles também? Será que eu vou conseguir motivar eles? E graças a Deus, sim, foi uma resposta que Deus fez sim para mim, uma resposta que Deus deu. Foi uma experiência incrível, perguntando para Deus, Deus, será que alguém vê esses stories? Será que alguém vê, alguém é motivado? Na mesma hora que eu perguntei, 3 pessoas me mandaram mensagem falando que Sim. era aquilo que salvava o dia, aquilo que Uau. ajudava. Porque, normalmente, quem vê essas mensagens sobre Jesus é quem procura na Certo. plataforma como o YouTube. Só que o Uhum. story do Instagram não é algo que as pessoas fazem isso, é algo para você postar coisas rápidas, porque até é 24 horas. Então, posta um prato de comida, os jovens mais mundanos um pouquinho na festa. Então, Uhum. foi de início um impacto para algumas pessoas, porque tá ali vendo aquelas coisas rápidas, de repente, uma mini pregaçãozinha sobre Jesus. E então as pessoas, algumas gostaram bastante, outras pulavam, né? Uhum. Mas sempre tem. Mas alcançar, mas de alguma forma você estava alcançando então pessoas que tinham esse interesse pelo evangelho e que estava Sim, você é como se você estivesse também ocupando um espaço ali do Instagram com Jesus, né? exatamente. Exatamente. Acabei alcançando gente que eu já tinha desistido, né? Uhum. Colegas que eu estudei há muito tempo atrás, no prezinho, que a gente achou, que eu achei recentemente nas redes sociais, e hoje eu apacento eles. É algo que eu nunca imaginei, algo incrível, né? Pessoas que estudaram comigo no prezinho, que eu tive a oportunidade antes, Deus está me dando uma nova oportunidade agora mais velha, né? Uhum. E como é que é esse processo de fazer essas gravações lá no Instagram? Eu sou, vamos dizer, eu seja, alguns chamam você de tia, né? Você falou que chama você de tia porque mesmo você falou isso?
Para alguns amigos meus, eu sou a tia, porque eu tenho algumas atitudes que eles chamam de tia. Que Sim. quem é jovenzinho que está assistindo vai entender, que é mandar foto de bom dia com flor no WhatsApp, comentar uns emojinhos. Aí eu tenho essas atitudes, eu não entendo muito. Eu fico, como é que você faz isso? Eu mexo assim no celular. Tá. Aí Então, alguns amigos acabam falando. tá, então deixa eu dar de tio ou de avô, então. Como é que eu vou fazer isso para postar no story do Instagram? Bem básico aí. Como, como eu produzo ou como. Como você produz e como você posta. De repente alguém está nos assistindo e ficou muito inspirado e quer fazer isso no sentido de pegar o evangelho e de usar o Instagram com isso aí. Certo. Primeiro, eu sempre tenho de manhã, que é o melhor momento para mim, uma comunhão minha com Deus. Tá. Aproveitando que tá todo mundo aqui em casa, estudando, trabalhando, eu fico sozinha, é o melhor momento. Aí, quando eu faço a minha leitura, tenho meu momento, eu sempre acabo tirando alguma coisa. E aí, ou eu vou guardando durante o dia, né, trabalhando naquilo, ou eu Certo. faço na hora. E aí eu gravo. Como que eu gravo? Quem não tem esse aplicativo, o Instagram, pode baixar. E aí você vai pegar ele, puxar para o lado assim, e você vai ter disponível para você gravar, segurando uma bolinha, e você vai gravar um período de mais ou menos 10 segundos. E vai postando os Uau. vídeos. Então são 10 segundos para falar o São pontos essencial. chaves. Eu Aham. separo tudo em pontos chave mesmo. Certo. Vai separando em pontos chaves e gravando no videozinho de 10 segundos. É assim. Tá. Então, ou seja, o conteúdo que você faz, você produz conteúdo, resultado do seu desfrute do que você leu na Bíblia, do que você teve comunhão com Sim, Deus, aquele que lhe inspirou, você então reserva ele e em seguida faz a produção. sim. Ah, quantas vezes ao dia você faz essa produção? Diariamente? Como é que é? Recentemente tenho deixado a desejar, Uhum. inclusive, perdão às pessoas que assistem, estão assistindo aqui e me assistem lá, né? Por causa do vestibular, enfim. Mas eu estava fazendo no começo, todo dia, como tem a Certo. duração de 24 horas, então qualquer hora que você chegasse lá, ia ter. Então, todo dia, no mesmo horário, eu estava fazendo. Eu acabei não conseguindo no mesmo horário, mas eu todo dia, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, estava fazendo. Aí, no final, fui diminuindo os dias, tá? 3 vezes por dia. E hoje eu tenho feito, que está aproximando o fim do ano, já não tem tanta disponibilidade com o celular, com as redes sociais, né? Que eu tenho evitado mais. Mas sempre que eu tô fazendo. Então, seria uma vez por semana, Tá. ou... Mas sempre tá postando um versículo, nem que seja, né? E Tira uma aí, foto e escreve o versículo. a reação que as pessoas tinham, como você identificava que as pessoas estavam tendo reações? Ou Como reações, ou como é que você identificava que as pessoas tinham visto ou tinha tido reações? o próprio aplicativo dá isso para você. E se você puxar para cima, no caso da tela, ele vai te dar quantas visualizações você teve. Uma característica maior ainda, se você fizer como comércio o seu perfil, ele vai mostrar quem pulou, quem assistiu até o final, então ele te mostra ainda isso. Eu Aí não você, entendi. Como é que ele faz isso? Em que situação? essa rede social, ele te dá dois tipos de perfis. O perfil como usuário comum e o perfil como comércio. O perfil Certo. como comércio, ele te dá essa possibilidade de ver quantas pessoas viram, quantas pessoas pularam, quantas pessoas assistiram até o final e quantas pessoas responderam. Tá. E aí como é que a gente alcança ou adquire o comercial? Olha, a gente pode pagar ou vai de boca a boca e divulgando. No meu caso, eu fazia, era muito de boca a boca, as pessoas falando, você viu? Aconselhando, eu falando, olha, eu falei isso no meu Instagram, vai lá ver. Um assunto que Uhum. a pessoa estava de repente com dúvida. Então, o meu caso foi bem boca a boca mesmo. Mas tem os mais profissionais que pagam um valor para estar Certo. mandando para outras pessoas. Ah, tá. Tá. E outros jovens da igreja, próximos a vocês, como foi que eles viram isso? De início,
as pessoas falavam, tipo, pra que isso? Não tem necessidade, ninguém vai ver. Alguns apoiaram, acharam super legal, começaram a fazer também. São vários tipos de reações, vários. Gente que apoia, gente que acha que não tem necessidade, gente que acha que rede social não é para pregar o evangelho. E então são vários tipos de reações. Graças a Deus, a maioria recebeu isso, achou interessante, começou a fazer, ou postando só versículo, ou postando só música, de algumas formas diferentes, mas dando testemunho também. Porque alguns sentem um pouco de vergonha e veem que outros estão fazendo, e o adolescente principalmente tem muito disso, de fazer porque os outros estão fazendo, e ele já tinha vontade, outro está fazendo, vai lá e faz também. E talvez aconteça isso, né? Os adolescentes têm receio, como você falou aí, mas vendo alguém que desbrava isso aí, tem essa iniciativa, certamente gera uma outra reação neles positivas para eles fazerem. Né? Ver que eles não estão sozinhos, né? Uhum. Então, são diversas reações. Assim, sensacional. Eu fico encantado com essa sua iniciativa, tá? Da minha parte, dou parabéns a você por isso, por estar fazendo isso aí. E você que está nos assistindo também, você mexe com as redes sociais, também usa as redes sociais com propósito, né? Ou seja, não apenas usa as redes sociais. Quem está assistindo também faz isso, comenta embaixo também contando a experiência, como é que é. Uhum, isso aí. E assim, claro, por um lado, as pessoas às vezes falam muito mal das redes sociais, dessa questão de, porque tem postagem de 24 horas e há muitas críticas porque elas vão desaparecer e aí está dando um potencial para os jovens fazerem mau uso, mas aqui está um exemplo muito lindo de como usar esse story, que tem 24 horas de permanência, com bons propósitos. E é bem próximo de uma figura, eu particularmente gosto muito de usar a faca. A faca, ela é um instrumento que depende da mão para ter seus resultados. Se for colocado em boas mãos, vai fazer comidas deliciosas, pratos deliciosos, mas se colocado em maus mãos, coisas terríveis acontecerão. E aí, as redes sociais também têm muito disso aí. Ela, colocada em boas mãos, ela tem um benefício sensacional, como esse exemplo que a gente está recebendo aqui de Esté. E, se for colocado também em maus mãos, o coração, a internet ela tem uma característica que é ampliar o que está no coração das pessoas. Se o seu coração estiver limpo, estiver maravilhoso, estiver cheio de Jesus, certamente você vai usar ele para ampliar e alcançar pessoas numa dimensão muito maior. Porém, se o coração estiver sujo, ele também vai Tem um versículo que fala sobre isso. A boca fala do que o coração está cheio. Então, a rede social mostra do que o coração está cheio. Isso mesmo. Completamente isso aí. Outra coisa, o que o Instagram também tem mais? Além do story, o que ele pode apresentar mais? Ele pode apresentar também foto, onde você posta foto, e essa fica para sempre. Enquanto a rede social existir, fica ali sua foto, até você apagar. E nesse quesito, eu sou uma jovem normal. Posto foto minha, posto foto com os amigos, foto na conferência, foto de viagem. Sou uma jovem normal nessa questão. Assim, normal, né? Eu posto foto. O fato de eu estar ali dando meu testemunho no story 24 horas não impede de eu estar também usando minha rede social como algo mostrando o que eu faço, que de início que a rede social seria feita, né? Aí tem essa disponibilidade de fotos. Essa rede social que eu mais uso, o Instagram, ela trabalha mais com isso, com fotos e vídeos. Faz outra pergunta também. Que te motivou a usar o Instagram e não outra rede social? Olha, a minha história com a internet já é passada. Quando mais nova, muitas pessoas, eu sempre fui bem extrovertida, então muitas pessoas chegavam, assim que o YouTube começou a bombar, chegaram falando, faz um canal no YouTube, porque você é muito engraçada. Só que eu sentia que eu ia estar fazendo sem motivo, só para me exaltar. Eu me sentia, sabe, sem propósito. E aí eu falei, não, vou fazer um canal no YouTube para falar de Jesus.
Só que eu era muito novinha, com falta de experiência, acabou não dando certo. Certo. Mas Porque quem sabe futuramente, né? você chegou a abrir algum canal? Não. Só Abri um canal, acho que ele está aberto até hoje, tem os vídeos, tem. mas não deu muito certo. Futuramente penso em, quem sabe, né, abrir de novo, mas nunca deixar o Instagram. Eu comecei no Instagram porque ele deu essa disponibilidade do vídeo. Na Tá. verdade, o Instagram não teve sempre esse story, foi outra rede social e eles pegaram essa ideia. Hum. E eu vendo isso, eu achei interessante, foi algo que eu, poxa, por que não usar, né? Eu acho que era o Snapchat que tinha isso aí, né? Isso, o Snapchat, que Snapchat. hoje a galera fala que está batido, porque É, essa disponibilidade de fotos 24 horas tem no Facebook agora, no WhatsApp e no Instagram. sei. Aí o pessoal, os jovens, não usam mais o Snapchat. Então eu larguei o Snapchat e passei para o Instagram. Porque Eu a lembro princípio eu que usava o na Snapchat. época que, assim, para mim estava muito associado o Snapchat, Snapchat. Snapchat. Estava muito associado para mim com a questão de pornografia e de nudismo. Porque eu lembro, na época, teve alguns casos de suicídio por conta de alguns jovens usarem e terem compartilhado foto de nudes na época, e isso causou morte. Então, assim, na minha cabeça, isso estava muito associado, esses vídeos de durações curtas de 24 horas com nudismo e suicídio. E até mesmo eu vi, às vezes, em algumas pregações, pessoas também associando muito isso aí. Então, assim, era como se houve uma demonização do uso dessa característica. Então, comentando sobre, seria o. Eu gostaria de falar um pouco sobre o propósito das redes sociais. Porque se a gente for pensar o propósito das redes sociais, é diferente do propósito nas redes sociais. Eu vou Os explicar. propósitos das redes e o propósito nas redes sociais. Fiquei curioso agora, quero saber Isso. esse Os trocadilho. propósitos das redes sociais, eu vou dividir em dois. Para a Tá. geração atual e para a geração mais antiga, que seria dos nossos pais, dos nossos avós, da geração passada. Para a Isso geração você está atual, falando da propósito das redes, né? das redes. Tá. O propósito das redes, no conceito da geração atual, que foi a que começou a criar, os jovens começando a criar as redes sociais, ela foi feita para aproximação, para o contato, para ter mais contato, mais aproximação, mais informação, a geração da informação, né? Onde eu, aqui em Brasília, posso estar fazendo uma live, né? Um papo digital com o Rogério em Recife. Isso. Então, para a geração atual, é isso. Para a geração antiga, mais meus avós, meus pais, a rede social é algo do inimigo, Eles é eles algo. estão ouvindo que você está chamando ele de antigos. Gente, um beijo. É quem tá vendo, geração mais, né, mais, não sei, antiga. Os antigos são os melhores. Talvez, Os vinhos, por exemplo, talvez um termo que usaram para isso é os nativos digitais e os não nativos digitais. Talvez você vá sobre melhor. depois do papo Talvez. digital, tá? Então usa Talvez meu talvez pai não me pegue na chinela. Então, os não nativos, né? Correto? isso. Das redes sociais, eles veem como algo do inimigo. Se você vê pregações de pastores mais, né? Eles veem como algo do inimigo, algo que veio para destruir famílias, para afastar pessoas. Isso. Mas eu vou falar que eles estão errados? Você, por hora, talvez não entenda, mas eu vou falar que eles estão certos. Aham. Como assim eles estão certos? Como um amigo meu falou uma vez, até anotei para falar para vocês, que foi muito bom que esse amigo meu falou. Uhum. Redes sociais cai para perdição, sim. Mas se ela for usada de maneira santa, ela é muito importante para o Senhor. Eu creio que a rede social foi criada pelo inimigo, sim. Foi algo do inimigo. Aham. Mas olha que absurdo se a gente pegar algo que foi criado do inimigo para afastar a gente dos planos de Deus, pegar isso e colocar para trazer as pessoas para Deus. Então a questão é o propósito das redes sociais foram criadas sim para afastar a gente de Deus,
mas a gente tem que ter a sabedoria, a inteligência de saber usá-las. Como tudo na nossa vida, tudo. O mundo foi criado para nos afastar de Deus, mas todas as nossas atitudes devem ser para nos levar para Deus. Então, e também, se a geração não nativa, isso, né, Isso. pensa assim, dessa forma, é um pouco nossa culpa. Pois a gente está com os nossos familiares, com os nossos avós, a gente não sai do celular. Eu percebia que eu fazia muito isso. Hoje eu evito, hoje eu não faço. Busco conversar com os meus avós, com os meus pais. E porque é o que eles veem de fato, jovens sendo dominados por uma telinha, que é o que até você falou um pouco disso com o Paulo Norberto, Isso. né, no demonização das redes sociais, da Sociais, internet. isso. Falou um pouco sobre isso, e é o que eles veem. É os que os mais velhos veem. A gente sendo vidrado numa telinha, andando na rua numa telinha, fazendo tudo, jantando numa telinha. Então, um pouco culpa da gente, sim. Meu pai pensava assim, dessa forma, e o que eu fiz? Eu sentei com ele e mostrei o que eu fazia nas redes sociais. E aí, ele até criou um Facebook. Ah, engraçado, você falou de que Satanás usou, talvez Satanás criou para estragar o homem, e nós hoje estamos usando isso em nosso benefício. Lá em Gênesis capítulo 4 fala que Lameque, ele criou instrumentos lá, certamente talvez instrumentos cortantes lá, para matar as pessoas e destruir lá a humanidade. E hoje esses instrumentos cortantes estão em nossas mãos, que a gente usa para fazer as comidas deliciosas, as Coisas carnes boas. saborosas, coisas saborosas, e a gente usa para algo positivo, né? E é como se a Terra também ela foi habitada por Satanás, isso que a gente acredita, que a Bíblia fala para a gente, você que está nos assistindo. Uhum. E a gente, diante disso, nós não nos conformamos que continue assim, não nos conformamos que a Terra esteja nessa desolação, não nos conformamos com o estrago que tem sido causado na humanidade. Nosso desejo é recuperar, é atingir, ocupar todos os espaços. E se há também as redes sociais, onde muitas pessoas estão lá, estão interagindo, estão criando coisas, nós, como crentes, queremos também entrar lá. Então, assim, essa sua atitude eu acho muito louvável, inclusive de sentar com seus pais e conversar. Então, isso aí, geração nativa da internet, senta com a geração que não é não nativa, também ouve a perspectiva deles, tenta conversar, e para eles poderem entender também, não ficar tão amedrontado, porque isso também causa um medo. Você vê a nova geração no quarto, ou às vezes diante só com o aparelho ali, e você não sabe o que está passando na cabeça dela, o que é que ela está fazendo. Porque também o mau uso das redes sociais pode afetar não só a geração nativa, mas a não nativa. Porque começa a ver o excesso tem o excesso de informação, vai abrindo janelas e janelas, e às vezes pode até levar para um campo perigoso, um terreno perigoso da sexualidade, da sedução, por exemplo, né? Que é o que você falou do Snapchat dos nudes e outras coisas que ficam nas entrelinhas, que deu para entender. Uhum. Isso mesmo. Então, o mau uso também gera isso. Então, a grande questão é o mau uso das redes sociais, o mau uso do seu tempo. Aquela pessoa, independente de ser jovem, de ser mais velho, criança, tudo, se ficar o dia inteiro naquilo, querendo ou não, porque a internet caminha para isso, vai abrindo várias janelas e vários caminhos para realmente essa questão da perdição. Isso mesmo, Então, verdade. seria a administração do tempo e das redes sociais. Ou seja, a gente precisaria ter critérios também para acessar, né? Algumas pessoas, às vezes, ela estabelece momentos para ter acesso à internet, para quando ir com propósito e não perder tanto tempo, porque, claro, a internet, você entra em um site, ele chama para outro e a curiosidade vai seguindo. Particularmente, eu sempre procuro ter uma relação de coisas que eu vou fazer para não me perder, também assim no sentido de entrar no site, passo para outro, vejo e outros me chamam, vou ler reportagem, vou ver aqui muitas coisas, mas poder ter um certo guia, um certo limite. Isso ajuda. E o domínio próprio também. O domínio próprio, porque às vezes você pega o celular
Eu era muito assim, às vezes também faço isso, pego para olhar as horas, mas alguém mandou mensagem, olha essa mensagem, acaba caindo no Facebook, Instagram, vê todas as redes sociais, guarda o celular e não lembra as horas, de olhar as horas. Acaba acontecendo isso. Porque aí tem a foto daquele evento que teve em tal lugar, que aí me chamou a atenção. Ó, quem estava aqui foi para tal lugar. Deixa eu ver o que está acontecendo. E tem outro comentário, alguém manda mensagem, alguém vê que você está online, manda outra mensagem, e aí foi também, né? Desta forma. E, por outro lado, também é algo novo, que talvez a geração está aprendendo também a usar, ou seja, todo mundo talvez esteja aprendendo a usar. Alguns talvez entraram em euforia e usaram e não perceberam o perigo que ela tinha, como, por exemplo, nessa época do nudes, que algumas pessoas usaram, e pelo menos eu não tenho ouvido tanto mais esse comentário sobre os nudes mais. Talvez as pessoas já começaram a entender. Então, as pessoas começaram a quebrar esse tabu de falar sobre isso, começaram a falar, alertar sobre. E eu vejo essa questão comentando sobre muitas vezes falta do amor próprio. Às vezes o jovem, o adolescente falta do amor próprio e precisa se mostrar tanto para as pessoas afirmem que ela é legal, assim, que ela é bonita, só que só estão vendo o exterior dela e acabam fazendo isso. Então, quebraram esse tabu, conversaram sobre, falando do porquê não é legal, mostrando, e os jovens mesmo começaram a ver isso, os adolescentes, e começaram a ter essa conscientização. Então, hoje em dia não tem tanto falando sobre isso, né? Diminuiu bastante. Isso. Que também eu acredito que faz parte também sempre que aparece algo novo, as pessoas não entendem o perigo que está por trás, não entendem a dimensão também. Então, à medida que vai usando, você vai compreendendo os perigos e vai achando as formas também, né? E talvez também os não nativos hoje, eles, com a chegada de uma outra rede social, que é o WhatsApp, que se tornou muito popular, particularmente eu acho que ele causou grandes revoluções nesses últimos 3, 4 anos, que até mesmo as pessoas mais resistentes às tecnologias passaram também a usar as redes sociais, o WhatsApp, e em suas diversas dimensões, e percebeu que ele é algo benéfico, também pode trazer algo benéfico. E, claro, pode roubar todo o seu dia, pode roubar seu tempo, mas ele traz algo benéfico. E eu acho que a geração não nativa passou a entender um pouco mais o que é que está acontecendo com o que aconteceu com a geração nativa. Isso. Agora, essa porta, o WhatsApp foi uma rede social que chamou muito os não nativos, né? Questão de criarem muito grupos de igreja, grupos da família, né? Aí chamaram esse pessoal e eles viram que a questão é o uso. Toda família hoje tem um grupo. Tem, toda família. Se não tiver grupo, não é família. Toda igreja tem família, grupo de jovem. Tem gente hoje que tem grupofobia de tanto grupo. Isso. Eu tenho, particularmente, grupofobia. Mas é necessário, é um bem necessário, é um mal necessário que a gente precisa, às vezes, para otimizar a comunicação entre as pessoas, né? Eu já fui muito salva em várias situações por grupos de WhatsApp. Em questão de grupos amigos, um grupo de amigos criou um grupo de WhatsApp e lá a gente começou a compartilhar um com o outro experiências de vidas. No final, no começo éramos desconhecidos, nos conhecemos no retiro, na conferência de jovens, fizemos o grupo e no final viramos amigos, compartilhando experiências, eles me ajudaram em oração, a gente ajudando outros jovens. O WhatsApp também é um meio que eu uso, que a gente pode estar usando também de pregação do evangelho. Você mandar mensagem, hoje ele tem a disponibilidade de você ligar para orar com a pessoa, eu faço muito isso, me salva muito, né? Então, tudo você pode usar para a honra e glória do Senhor, tudo. Ou seja, ocupar essas coisas, né? Usar para o nosso bem. E ter alcançado, eu concordo também que a geração não nativa, ela entrou nisso aí também. E interessante que uma das características do WhatsApp, que até mesmo as pessoas que não leem, elas têm acesso. O WhatsApp conseguiu democratizar e alcançar as pessoas, até mesmo aquelas que não leem,
porque ela pode dizer assim, eu já até ouvi algum áudio, não digita, manda áudio porque eu não sei ler. É, e a gente E pode estar alcançando vários tipos, pessoas cegas, a questão do áudio, né? Pessoas surdas que podem ler. Então, é um amplo caminho aí que você pode estar seguindo nessas redes sociais. E tem um alcance imenso, né? Porque você grava Alcance. aquilo ali e alcança quantas pessoas? E o custo, zero. Assim, Isso que é o mais interessante. quase zero, né? Porque você vai Eu pagar tô na seus minha dados. casa também, eu não preciso levantar, pegar o ônibus, como pegar de bater em casa. Só ali, Uhum. você no seu sofá, mandar para seus vizinhos, grupo do condomínio, por exemplo, mandar um vídeo, um versículo lá. Você não teve que bater em casa, seus condomínios, você sentado no seu sofá. Geração não nativa, a gente não está dizendo que a gente não vai bater mais as portas, tá? Por favor, a gente só Vamos está dizendo continuar que batendo sim. isso, a gente só está dizendo que é uma ferramenta que tem um potencial grande, que é uma outra maneira também de De entrar nas casas, apacentamento. das pessoas e alcançá-las, entrar em prédios, por exemplo, a gente que mora em cidades grandes, metrópoles, a gente tem dificuldade de acesso às pessoas que moram em prédios. E aí o WhatsApp ele tem esse acesso, ele consegue chegar, a mensagem consegue chegar. A gente tem começado aqui em Recife a fazer transmissões das reuniões, reuniões de jovens, reuniões de domingo, também algumas reuniões administrativas nossas, de treinamentos de equipes, de atividades, e a gente começou agora a fazer live, alguns deles são públicos, outros privados, para ampliar a comunicação, porque nem todo mundo, às vezes, pode estar naquele mesmo lugar presencialmente, mas nós podemos ir até onde o outro está. Então, ou seja, foi colocada em nossas mãos uma ferramenta poderosíssima que amplia nos dá superpoderes, e se nosso coração estiver bem limpo, com propósitos, nós podemos fazer Propósitos bons. isso. De falar Porque coisas boas, de boas novas, das isso, boas novas. em questão do tema, né? Redes sociais com propósito. Sei que a intenção foi colocar propósitos bons, né? O propósito do Uhum. Senhor. Mas, se você for pensar, eu estava refletindo sobre, meditando no tema, redes sociais com propósito. Todos temos um propósito. Uhum. Todos, ao pensar, sabemos aonde vai levar ali, fazendo certas coisas, sabemos qual o propósito, aonde vai dar. A questão é redes sociais com propósitos bons. Ter E bons propósitos nas redes sociais. não façam fake news, por favor. Se você quiser saber mais sobre fake news, veja o nosso vídeo sobre fake news. Não espalhe fofocas, mas leve boas novas. Vamos encher essa terra de notícias boas. E Jesus tem muito para dar para nós e para tantas pessoas. Não desperdiçar o tempo, né? Porque a gente está nos dias finais, Deus está voltando, eu creio muito nisso, e a gente não pode ficar desperdiçando o nosso tempo, tem que fazer o bom proveito dele, não só nas redes sociais, bom proveito de tudo que a gente tem, todas as coisas, aproveitar para ele, né? E se você, ouvinte, não sabe como usar, tá com desejo, vai diante do Senhor, que ele vai te dar sabedoria, ele vai te mostrar, ele vai te dar um propósito, um caminho, com certeza. Esté, você falou sobre, só recapitulando, falou sobre as redes sociais, o propósito das redes sociais e os Isso, propósitos nas redes nas sociais. redes Isso. sociais. Propósito nas redes sociais. Todos nós, como eu disse, temos um propósito ao fazermos algo. Propósito. Agora a questão é, esse propósito é bem ou é mal? A gente fala agora um pouco sobre isso, né? Ao abrir o meu Instagram, ao postar uma foto, eu sei o meu propósito. Uhum. Então, a gente tem que estar caminhando para o bom propósito. Agora não sou eu que vou falar qual é o seu propósito. Você vai ter que ver, analisar as suas redes Uhum. sociais, o que você posta, o que você partilha e compartilha com os outros. E aí, você analisando, você vai ver qual está sendo o seu propósito.
Inclusive, aconselho você que está assistindo depois desse vídeo, depois que você assistir, você dá uma olhada, né? Ver qual está sendo o seu propósito, Alguém né? puxou aqui assim, redes sociais com bons propósitos e ter bons proveitos. É isso que você Isso, está bons falando, né? propósitos e bons proveitos. Exatamente isso. Tem um versículo que eu li esses dias, eu vou ler para vocês, tá bom? Aham. Filipenses 1, 12 e 13. Paulo tá na prisão, né? Sim. E ele tá na prisão e eu vou ler na NVT para vocês, que é a nova versão transformadora. Uhum. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Eu vou explicar qual é o nexo aqui. Paulo estava preso por causa do evangelho e ele deixou bem claro isso, que todos ali sabiam, que ele foi Sim. preso por causa do evangelho porque ele estava espalhando as boas novas. O que eu ganhei nesse versículo, que eu senti Deus falando comigo em questão de rede social. Mesmo eu estando nesse mundo de rede social, eu vou jogar para longe de mim, não usar? Não, eu vou estar ali, mas todos vão saber que eu estou ali para levar boas novas e por causa de Cristo, Amém. que É. é o propósito nas redes sociais. Qual tem sido o teu propósito? Nas redes sociais. Ou seja, é só ir lá para consumir, ou você também pode ser um produtor. Eu acho que no primeiro vídeo dessa série, nós conversamos com Bárbara de Mossoró e ela conversou sobre isso, sobre ser prosumidor, ou seja, aquele que apenas. Hoje nós temos um potencial também de produzir, não apenas consumimos, mas também produzimos. Uhum. Antigamente a gente ficava diante da televisão só consumindo tudo que havia lá. Hoje, diante das redes sociais, da internet, nós também produzimos, nós temos um potencial de produzir, nos tornamos então prosumidores. A gente consome, a gente também produz. E aí, Uhum. nesse produzir, qual o nosso propósito? E claro, nós aqui não vamos definir qual o seu propósito, mas você pode e deve fazer essa avaliação com que propósito você está usando as redes sociais, apenas para consumir. E quanto à sua produção, o que, é que você tem produzido, os tipos de postagens, qual a intenção, aonde vai levar as suas postagens. Saiba que você tem um grande potencial para produzir coisas maravilhosas que abençoam muitas pessoas, inspiram pessoas, como o Esté falou no começo, não é isso, Esté? Que algumas pessoas falavam assim, ó, aquela postagem que você colocou lá no... Fugiu a palavra agora? Você postava no Story, Instagram, no Instagram. story do Instagram, e me inspirou naquele dia. Então, que coisa maravilhosa, eu acho que isso alegra muito a quem postou, quando você faz isso com o outro, você consegue inspirar outra pessoa, se sente muito bem. Não é isso, Esther? Isso. Realmente você tem um propósito. Essa é a grande questão também, o propósito, né? A gente tocando nessa tecla. Porque quando você tem um propósito real, tu vai atrás, tu vai fazer, tu vai conseguir, tu vai motivar as pessoas também através do teu propósito. E eu creio sim que você que está vendo tem um propósito, todos nós temos. Agora, atrás do seu propósito bom, só Deus pode te revelar, somente Ele. Não é a gente, não são vídeos no story do Instagram, no YouTube. Só Deus, só através de uma comunhão com Ele. E hoje, assim, também existe diversidade de redes sociais, né, que você pode usar. Só o Story, você já mencionou que há no Facebook, há no Instagram e também tem no WhatsApp. WhatsApp também. E você pode usar também esses meios para fazer e divulgar de diversas formas, tanto evangelho, como também talvez a sua comunidade cristã, talvez a sua comunidade de jovens, de música e de diversas coisas, pode estar fazendo isso aí, né? Levando Jesus para essas pessoas, para os cristãos afastados, ajudando os que estão ainda em pé, nos ajudando, porque às vezes isso daqui é uma própria ajuda para nós mesmos, né? Quando a gente fala, a gente reafirma e a gente acaba escutando e guardando no nosso coração. Então é uma ajuda para nós mesmos também. Uhum. E outra coisa também, quando a gente faz uso dessas redes sociais e a gente assume que é cristão, isso cria uma marca também para nós, porque talvez alguns jovens usem a desculpa de que
ouviram uma pregação que não deveria usar as redes sociais porque não é de Deus as redes sociais, e aí esse jovem usa essa desculpa para não postar nada de crente, mas posta outras coisas de descrentes, né? Ou seja, e às vezes as redes sociais desses que usam essas desculpas se torna aquela rede social que não tem nada que identifique que a pessoa é cristã, que tem alguma relação com Deus. Conheço muitas pessoas assim que eu acompanhava nas redes sociais e depois conversei pessoalmente, eu sou cristã. Aí a gente chega e fica assim, né, pensativo, porque Eu pelas acho que a redes gente está com um sociais... problemazinho de ruído. Não sei se o teu microfone é o meu. Melhorou? Não. Eu acho que melhorou agora. Alô? Certinho? Melhorou agora. Acho que foi o meu, então. O que a gente estava falando Está mesmo? falando de algumas pessoas que você ficava admirada depois sabendo que elas eram cristãs. Sim, porque nas redes sociais vivia em festa, postava coisas de festa, muitos postavam fumando, não sei se é uma droga, narguile, não sei como fala também. Ah. E eu fiquei assustada, eu fiquei assombrada quando as pessoas falaram, eu sou cristã também. Porque o que na rede social não era o que parecia. Porque, infelizmente, muitos fazem uso das redes sociais para aumentar o próprio ego. Aham. E, como hoje, isso é o que dá curtida, né? Você será uma pessoa desapegada da vida, que faz essas coisas aparentemente legais, né? Que é pra festa, tá fazendo uso de drogas, né? Uma pessoa descolada, entre parênteses, que é o que o mundo apresenta, e é isso que gera curtida, né? Hoje em dia. E aí, essas pessoas querem aumentar o ego e ficam fazendo isso para aumentar o próprio ego. Usam as redes sociais para aumentar o ego. E no final, por que você não mostra que você é crente? Mas por que não pode usar a rede social? E geram das mais diversas desculpas. Já Isso escutei mesmo, verdade. muitas de como minha comunhão com Deus ninguém precisa saber. Aham, entendo. Não preciso usar rede social para pregar o evangelho. Eu prego o evangelho com a fala. Eu sou da E maneira tradicional, eu prego o evangelho de outra forma, né? isso. Mas uma coisa que eu estava conversando com um amigo a respeito disso, que a rede social também é o quê? Um aumento da sua vida, é um reflexo da sua vida, igual você falou, um reflexo do seu coração. Ali Aham. você posta o que você gosta. Por exemplo, vou dar um exemplo bem engraçado. O meu Instagram, ele só tem vídeo de comida, que eu só Aham. sigo coisas de comida. Só tem irmão e comida. Eu acho bem engraçado, porque ele só tem vídeos de comidas porque é o que eu gosto. Então, eu sigo isso. Então, hoje, as redes sociais, elas mostram quem você é, Você é sim. isso, verdade. O que você gosta, o que você segue, o que você curte, né? Mostram o que você é. Que pessoa é você? Se eu sigo muita coisa de comida, provavelmente sou uma pessoa gulosa, dá pra tirar essa conclusão. Se E, fulano segue muita coisa de artesanato, ele gosta de artesanato. e é como Então, você pegar o luzeiro e colocar no alta montanha e todos vão ver, todos vão identificar o que, que você sim. gosta. Ou seja, E somos hoje, luzeiros, somos luzeiros, nós temos umas ferramentas das redes sociais que nos ajuda a ter uma projeção grande. Você consegue ir para o alto da montanha para ser visto. E aí, se você tem boas intenções, se propagar o que está no seu coração e se for isso aí for a fé, for Jesus, coisa maravilhosa. Você então está cumprindo aquele que o senhor falou de ir e pregar o evangelho, porque você está espalhando essa luz para iluminar muitas pessoas nesse contexto isso. evangélico, né? Então, eu tenho a concepção de que a questão desses jovens não são as redes sociais. O problema não está nas redes sociais. O problema está no viver mesmo do jovem, no interior Aham. dele. Que é uma frase assim: eu faço isso, eu vou para festa, tenho um viver mundano, Uhum. mas eu não desagrado meu Deus.
E eu estava refletindo nisso, já me falaram isso, eu estava refletindo sobre. E é verdade, porque a gente só vai saber o que desagrada a Deus se a gente conhecer a Deus, conhecer o que Ah, desagrada a Ele. Então a questão são esses jovens, o interior deles, que eles não conhecem a Deus, logo eles não sabem o que desagrada a Deus. Eu uhum, não vou saber o que te desagrada, Rogério, se eu não te conhecer, se eu não conversar com você. Pode ser que uma atitude minha, se eu estou à mesa e não uso guardanapo, seja muito desagradável para você, seja um traje. uhum. E para mim seja algo normal. Para você é algo normal, mas é porque eu não te conheço. A mesma coisa são esses jovens. Então, na minha concepção, a questão não é as redes sociais, o problema não é as redes sociais, mas o interior do jovem, a comunhão dele com Deus, e é isso, que é o reflexo do coração, como já dissemos aqui. Isso mesmo. E nós estamos na nossa reta final desse papo digital, e aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você mencionou aí sobre uma Bíblia, uma nova versão da Bíblia aí. Fiquei curioso com essa nova versão. Que Bíblia é essa? Ah, me aconselharam muitas pessoas, essa daqui, NVT, tá? NVT. Ela não é a versão atualizada, é a nova versão transformada, é nova versão transformadora. Ela tem uma diferença da versão atualizada, porque a versão atualizada ela se perde ao que vai traduzindo Às para vezes a linguagem fica muito comum e parece que perde aquele sabor de Bíblia, né? Com todo exatamente. E essa respeito, por daqui não é a favor, quem gosta da versão atualizada, que eu já versão usei, atualizada. porque eu precisava muito entender a Bíblia, achava muito complicado usar essa versão para compreender. Não estou menosprezando, tá? Estou apenas dizendo que em algumas situações ela parece que deixa aquele gostinho desejado de Bíblia. Mas isso é porque vai perdendo, porque uma frase que antigamente dizia algo, hoje não quer dizer a mesma coisa. E Uhum. essa daqui busca estar explicando, ela mostra, né, de uma melhor forma. Se tem uma palavra que ele hoje não tem, ele busca a melhor palavra no rodapé, explica É. do original. Então eu acho muito interessante. Quem me aconselhou foi o Paulo Norberto também. Uhum. Ele é uma das pessoas que aconselha muitos livros, me vicia em muitos livros cristãos, inclusive Nárnia. Tá, então, essa é nova versão Transformadora. transformadora. É isso aí, você que está nos assistindo, nova versão NVT. NVT. A gente vai colocar depois aqui no vídeo, esse vídeo aqui embaixo, dá uma olhadinha aqui você vai encontrar. Tá. E Nárnia, você falou de Nárnia. Você gosta de assistir Sim. Nárnia, de ler Nárnia. Que relação Então, Nárnia tem? Esse dia eu estava conversando com o pessoal do trabalho. Eu, exceto, não li o livro, apenas vi no filme, exceto aquela relação que há lá não, ao meu ver, do leão que ressuscita, que ele justifica os garotos lá, e algumas explicações tentando me convencer de que a rainha lá do gelo era Lúcifer. Eu não consigo ainda assim ver muita relação com o evangelho. então, eu vou te explicar. Tá, me explica então. O filme não é o Nárnia completo. O Nárnia, o livro Nárnia, são 7 livros, se eu não me engano, 6 ou 7. Uau! E eles são livros cristãos, infantis. Até quem escreveu foi C.W. Lewis. Eu não Sim, sabia disso também, porque eu conheci pelo filme quando mais nova, mas me explicaram isso e eu achei muito interessante, quis ler. Se você for lendo do começo, porque não tem filme de todos os livros, só tem de certo. alguns, então faz muito sentido. Não é Hum, tudo que significa alguma coisa da Bíblia, mas tem muitas metáforas. certo. Tem a criação de Nárnia, por exemplo, mostra a criação de Nárnia, que o leão andava por Nárnia e cantava e as coisas surgiam. É muito lindo se você for ler e você for pegando as metáforas, se for se aprofundando. Então, Nárnia, o livro, é um livro cristão, sim. Só que Certo. acaba no filme não sendo tão real, não tão fiel também ao livro, né? Como todo Aham, filme não é tão fiel ao livro. ok. Então, tá, você está quase me convencendo a ler Aconselho. os livros. Tá. Ok, então, nós falamos sobre livros que você
Leu e aí você deu sugestão da NTA, VT. VTA, VT. NVT. NVT. Tá. Você fez a sugestão da NVT, também sugestão de Nárnia, tem um fundo metafórico. Um outro livro que você sugeriria para ler? Qualquer livro, ou o último livro que você, ou o último livro que você leu. Além Eu do que gosto você tem muito de ler. estudado. Sim, olha, então, o último livro que eu li, física, brincadeira. Não, você não vale, não. Então, eu gosto muito de ler e eu leio de tudo, de tudo. Certo. Por exemplo, se você falar, esse livro é ruim, eu vou ler só para ver se ele é ruim mesmo. Então, eu gosto muito de ler. E eu chego a ler 5 livros de uma vez, ao mesmo Uau. tempo, por causa Uma pergunta, do você tempo começa é lendo pouco. pelas primeiras páginas do começo ou do final para o começo? Não, das primeiras páginas pro começo. Engraçado, porque eu tenho essa mania, eu começo lendo do final para o começo. Como? Não consigo. Eu Eu sou não, muito perfeccionista até nisso. eu começo a ler o começo, aí vou lá no final ler, e depois vou voltando. Isso serve para livro e série também. Não E consigo. filme. Não consigo. E por isso eu acabo virando noite, lendo, vendo série, porque eu não consigo pular, quero saber o final. Várias vezes. Meus pais brigam comigo, inclusive. Fui dormir já Ah, 4 horas da manhã lendo. Também vendo tá. série, confesso. Sim, o último livro que você leu foi. O último livro que eu li foi esse daqui, inclusive tá aqui, ó. Que eu tô lendo ele, Hum. Em Busca de Deus. Deixa eu só pegar a tua tela aqui. Em busca de Deus. Minha alma anseia por ti. Muito bonito isso aqui. Tá. O que é que ele fala? Sobre buscar a Deus. Ele apresenta um pouco sobre essa questão de buscar a Deus, de como a gente deve buscar, e ele é muito bom. Ele tem muito tapa na cara da gente, Certo. falando que tem muita tapa na cara da gente falando que a questão é que não é que as pessoas não buscam, as pessoas estão com fome sim, só que a gente não sabe o que dá para elas, a gente não tem conteúdo para dar, porque a gente Uhum. não busca Deus, a gente escuta o pastor falando, o irmão falando, e a gente aceita, a gente não chega em casa, vai buscar, não estou falando para contestar, não, heresia, não, eu Uhum. estou falando para você buscar na Bíblia mesmo, ter suas experiências. Você E já era aproveitar algo. o que ouviu lá na igreja e Uhum, intensificar em casa. Né? Como o aulão. uhum, Você assistiu o aulão e você vai para casa passar exatamente, tempo para se preparar. Né? exatamente. Eu E gostei ele é um também livro dessa mesmo. ideia que você falou também, desculpa, dessa ideia que você falou de que as pessoas estão sedentas sim. O problema é que nós não temos alimento sólido para dar para elas. Exatamente. E só isso, eu falo só no prefácio. E no prefácio fala: não leia esse livro com intenção de conhecimento, leia para ganhar. Então eu Uhum. tô lendo ele de pouquinho em pouquinho. E volto no começo, eu já li no começo 3 vezes só. Só essa semana, porque eu sempre tô lendo, eu sempre tô voltando, porque eu quero guardar realmente para mim esse livro, porque eu aconselho mesmo ele, muito bom, um livro para estudar, para buscar Deus, para entender, né, quem é esse Deus que eu sigo, que eu conheço, porque é sempre bom, né, conhecer mais Uhum. dele. Sem dúvida. Uma série. Eu gosto de assistir séries. Gente, eu assisto muita série. Eu assisto mais série do Paixão. que filme. Fala, Ai, paixão. segredo. Ai, tem muito. Eu vou falar uma que Tá. eu amo por causa também dos livros que eu vi em um dia, Sherlock Ah. Holmes, na Netflix. Sério, eu também comecei a assistir, não terminei ainda, parei no meio do caminho. Sim, foi esse aí que eu assisti, acho que mas, bem adiante assisti, e aí foi quando eu voltei para assistir o começo da série. E aí minha esposa ficou assim, quase que irritada. Como é que pode você estar assistindo a... Assim não tem Aí, graça. Você pois é, perde a mesma emoção. coisa. Sou uma com sua esposa, não tem graça, perde a Mas eu achei emoção. muito engraçado. E assim, essa série de Sherlock Holmes eu acho sensacional por conta das transições que eles fazem nas imagens, de uma cena com a outra. Como eu gosto muito de fotografia, gosto muito de mexer com vídeos, isso me traz inspiração de como eles fazem essa transição das cenas, o som que eles estão no ambiente
faz uma transição de cena para outra, pelo um som, tem uma lá que ele está numa montanha bem alto, e aí sai um som, e esse som ele chama para uma outra cena, e quando daqui a pouco aparece outra situação que ele desmaia e cai, ele está na floresta e desmaia e cai na cama, e a cama já aparece em outro ambiente. Então, assim, isso aí, além da temática deles também, né, descobre os casos, acho muito interessante também. Eu acho interessante também que o próprio detetive, ele é um psicopata altamente funcional. Aí mostra que todo mundo tem o conceito que psicopata mata. Mas não, tem vários tipos. Ele é um psicopata altamente funcional, ele sempre deixando claro que ele é muito inteligente. Eu acho engraçada essa questão, e também a questão da imagem prende a gente. Eu gostei de tudo. É uma série que eu daria 5 estrelinhas, com certeza. Ok, e para finalizar, uma música. Eu estou ouvindo muito uma música no momento. Uma, que são muitas, eu vou escutar a sequência. Eu vou falar uma banda, pode ser? Sim, pode ser. É uma banda cristã que eu tô curtindo muito ela no momento, que é Morada. Não conheço. Busque, é muito bom. Eu escuto várias músicas deles. É a banda que eu tô muito no momento, me leva pro terceiro céu. Eu não escuto muita música secular, eu escuto mais música cristã mesmo, né? Música secular, eu gosto de escutar muito música erudita e clássica. Eu gosto bastante. Me chamo de tia também por causa disso. Que eu escuto muita música erudita e clássica e viajo escutando as músicas eruditas e clássicas. Ok, essas dicas então a gente vai colocar aqui embaixo do vídeo, se você acessar e ver essas dicas que Esther falou. Esther, eu quero agradecer. Tá, Esther, as últimas palavras que você gostaria de dar para o nosso público. As últimas palavras, olha, eu anotei, gente, para vocês, para não esquecer. Eu já falei anteriormente, mas não desperdice o seu tempo, porque Deus está voltando. Ele precisa de pessoas que trabalhem para Ele e vai atrás de Deus para Ele te dar sabedoria de como usar as redes sociais e para Ele te dar um propósito. E sempre busque Deus. Sempre. Amém. Nunca fique satisfeito. Isso aí, que lindo. Esther, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Papo Digital, a tua contribuição. Eu que agradeço aqui pela oportunidade, por ser chamada, estar aqui conversando. Muito bom ver jovens com esse testemunho, o que você está fazendo. Queremos também agradecer a todos que estiveram conosco, participando. Eu vou citar algumas pessoas: Sara, Enos, Alice, Levi, Jadielson, Alessandra. E, inclusive, a Alessandra tem até mesmo o mesmo hábito que o meu, começa a ler o livro de trás para frente. E outras pessoas aqui comentaram, gente aqui falou, é isso aí, é show de bola, estou adorando. E na próxima semana estaremos de volta aqui, mais um Papo Digital. E que você use as redes sociais com um propósito, que seja um bom propósito. Muito obrigado e até